hoje. Olá aos nossos ouvintes, estamos aqui na UEG, no nosso laboratório de mídias interativas, para desenvolvermos o nosso podcast Abril Azul na conscientização do mês do autismo, né? E essa conscientização do autismo, nós temos a presença da acadêmica Sani, que vai nos, nesse momento, através da sua voz, inspirarmos, né, na sua trajetória no ensino superior com a sua, o transtorno de espectro autismo aqui nesse momento, com muito carinho, que aceitou esse convite de estar conosco, juntamente com vocês, nesses minutinhos aqui de atenção, tanto para professores, tanto para os pais, para a escola, tanto educação básica, educação infantil, ensino superior, para nessa troca, né? Vai ser uma roda de conversa. Meu nome, me apresentando nesse momento, sou mestranda Laura Nielba, aqui presente da PPG IELT de Anápolis, Goiás, e com muito prazer estaremos aqui também com a minha colega. Olá, tudo bem? Eu me chamo Deuseli, também sou mestranda aqui da UEG de Anápolis, Somos eu e Laura de Barra do Garças, Mato Grosso, trabalhamos na escola na educação básica e agora estamos aqui no mestrado, fazendo esse trabalho aqui, estudando bastante, e não poderíamos deixar passar em branco, porque a gente sempre gostou de trabalhar nas escolas, na nossa cidade, sobre esse tema, e nós não íamos fazer diferente agora, Então nós convidamos a Sani, que é aluna também aqui do curso de letras, para conversar um pouquinho, porque a gente sabe que nós temos pessoas com transtorno do espectro autismo em todos os lugares, na rede básica, no ensino médio, no ensino superior, E para falar um pouquinho sobre o ensino superior, a gente convidou a Sani. Sani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso te conhecer. Você é uma pessoa incrível, iluminada, E a gente está muito, muito, muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, tá? Sani, fala um pouquinho pra gente como que foi essa trajetória sua na sua infância, o seu percurso escolar na infância. Como que aconteceu? Então, meu diagnóstico, não sei se já contei com vocês, foi tardio. Então, a infância não tinha a menor ideia de diagnóstico de autismo. Mas eu fui uma menina considerada nervosa na família. A Sani é brigona, a Sani é nervosa. Eu fui aquela criança que mordia todo mundo. Minha mãe conta que não podia me deixar sozinha, que era passar vergonha, porque eu ia morder filho de fulano. Na escola, eu nunca tive dificuldade de aprendizado. Mas a dificuldade de socialização eu me lembro desde sempre. Eu não lembro assim de como foi o primeiro dia. Me lembro que fugi da sala no primeiro dia. Parece que eu não tinha entendido a ideia de como ia funcionar a escola. Meus pais moravam de aluguel. A gente se mudava muito, então eu passei por 8 colégios. Eu acho que isso foi um prejuízo grande. Eu penso que isso é um prejuízo para qualquer criança. Uma criança com um diagnóstico que não era nem sabido na época, E olha que eu tinha facilidade, eu nunca fiquei de recuperação, eu nunca reprovei, mas a dificuldade de adaptação, no sentido de lugar novo, então era tida como aquela menina tímida, falava muito baixo, ninguém entendia, tinha pavor a recreio, momento social, Então a minha dificuldade maior era nesse sentido. E aí essa questão de ficar mudando de escola dificultava. Uma outra coisa que dificultava para mim é as salas de aula perto da cantina. Eu não gosto de cheiro de comida. Então, as aulas que eram antes do horário de comida, ou então aquele negócio de lanchar dentro de sala. Mas eu era quieta, eu aguentava. Então, hoje eu sei reconhecer quando eu tive sobrecarga, quando eu tive dificuldade, mas eu ficava calada. Era mais difícil, então era mais difícil prestar atenção. A minha sorte mesmo foi a facilidade para aprender, porque senão... E quando que foi esse diagnóstico? Depois do diagnóstico do meu caçula. Eu tenho 3 filhos. O meu mais velho é TEA, o do meio é TDAH e o meu caçula é TEA mais TDAH. O TEA, que não tem um atraso de fala, que antes a gente falava um TEA leve, esse termo não é legal, mas no nível 1 de suporte, ele normalmente não tem um atraso de fala. Então, os meus mais velhos eu não notei nada. Muita gente falava, mas você não notou que o seu filho mais velho era diferente? Não, ele sempre foi igual a mim. Para mim, ele não era criança diferente. Eles pensavam, nossa, o Ítalo parece mais comigo que o Álvaro, coisa assim.
Com o caçula, de bebezinho, eu pensava, ele não é surdo. Ele escuta, ele gosta de música, mas tem alguma coisa estranha. Parece que ele não aprendeu o próprio nome. Mas ele brinca, ele é atento. A questão de, o bebê não olha quando está amamentando, né? Olha, ele fazia contato visual, olha, ele sorria, aprendeu a dar tchau, sempre gostou de música, mas a fala não aparecia. E aí eu fui percebendo que a atenção dele era seletiva. Ele prestava atenção no que ele queria. Uma cena que sempre me marcou, assim, ele jogava a comida do cadeirão. Toda criança joga as coisas, brinquedo, comida. Ele joga e te olha para interagir. Ele chama pelo olhar para você ir lá, pegar, devolver, para ele jogar de novo. E foi uma das coisas que o médico perguntou primeiro. Ele compartilha a atenção? Na época eu já estava pesquisando, né? E eu sabia que não, porque eu ficava, Oliver, filho. Ele estava nem se dando conta da minha existência. Ele estava lá interagindo com a experiência dele de jogar um negócio no chão. E um dia eu joguei no Google bebê com atenção seletiva. E a primeira coisa que me apareceu foi uma pesquisa médica, autismo em bebês. Autismo em bebês? Eu tinha a ideia de que autismo era aquele estereótipo que a gente vê em filme, do autista que está se balançando, que tem uma estereotipia específica e tal. E aí eu fui pesquisar autismo em bebês e eu tiquei praticamente tudo. Ficou uma característica que eu não sabia reconhecer nele, que eram as estereotipias. O mais comum são os flaps. Olha, ele não tinha flaps, não andava na ponta do pé. Mas eu fui pesquisando e entrei de cabeça. Eu fui YouTube, pesquisas médicas, canais. Quando eu cheguei na primeira consulta do médico, eu já sabia. Tanto que eu falei pro médico, eu vim buscar o seu laudo, porque eu já fechei. O médico, calma. Então, o do Oliver fechou na primeira consulta. Ele passou por uma psicóloga antes que, na realidade, não reconheceu. Ela falou, não, autista ele não é, ele faz contato visual. Hoje isso é sabido que é ultrapassado, essa ideia não existe. Ele faz, mas não sustenta. Assim como eu faço contato visual, a sustentação não é muito boa. Hoje eu já sei reconhecer. Se eu estiver nervosa, aí provável que eu nem faça. É mais difícil. Dependendo do assunto também, isso varia, dependendo da pessoa com quem eu estou conversando. E ela olhou para ele tinha 2 anos e pouquinho, 2 e 1 mês. Ela falou, ele faz contato visual, ele não é autista, ele pode ter um transtorno de processamento sensorial. E eu falei, ele é autista, pensei comigo. Comentei com uma amiga, encaminhei para o neuro, aí a gente conseguiu. Depois do diagnóstico dele, eu comecei a estudar mais direcionadamente, né? O médico já orientando e tal. E um dia eu cheguei para a psicóloga dele e falei, Lorena, eu acho que eu sou autista. Ela falou, você acha? E quanto mais eu estudo, mais eu me vejo autista. E o meu filho mais velho. Ela falou, eu tenho certeza desde a primeira vez que você veio aqui. E aí foi aquele, né? Como assim? E não foi nenhum choque por preconceito. Tanto é que eu não sofri com o diagnóstico do Oliver. Só fazer um adendo, a única coisa que eu senti foi quando eu li assim, que o autista é muito literal e não tem faz de conta. O autista não tem capacidade de imaginar, os médicos chamam isso de fazer o jogo simbólico, né? E eu pensava, gente, não existe infância sem imaginação, sem faz de conta. Como vai ser isso? Muito triste. Eu sou muito, né, da literatura infantil, então eu achava isso triste. Foi a única coisa. Com o tempo, eu percebi que o luto diagnóstico, para mim, é em relação à sociedade, que não é inclusiva, que tem o preconceito e o risco. Mas por ele ser diferente, não houve. Aí quando ela falou, eu percebi que você, desde a primeira vez que veio aqui, aí com relação a mim foi tipo, mas como que eu não vi isso antes? Como pode não ter sido visto, né? Ela falou, você tem vontade de investigar? Eu falei, tem. E aí chamei meu filho mais velho. Eu tinha nessa época 36 ou 37 anos. Meu filho devia estar com uns 17 para 18. E eu chamei e ele fez uma pergunta que normalmente os autistas adultos fazem. Ele me disse assim, para quê? Porque se o ideal é a intervenção precoce, a gente pega um diagnóstico cedo para intervir precoce e ter melhor ganho, ter um diagnóstico tardio vai servir de quê? Na época eu soube dar uma resposta para ele muito vaga, superficial, porque eu também não tinha essa resposta tão bem como eu tenho hoje para mim, né? Eu disse para ele, olha, para se conhecer melhor, para se entender, acho que se perceber parte de... você não está sozinho, não é único. Isso que você sente, tem mais gente que é assim, não sei. Ele ficou meio assim, quando ele viu que eu ia mesmo, no último momento ele quis e a gente fez a avaliação junto.
mesma época, e pegamos o diagnóstico juntos. E aí o diagnóstico veio nesse momento. Mas, se posso comentar com você isso tem já alguns anos, eu faço 43 anos esse ano, isso foi com 36 ou 37, mas foi o ano passado, depois de um problema emocional. O autista adulto tem muita tendência a conseguir, antes do diagnóstico de TEA, o diagnóstico de depressão, ansiedade, especialmente as mulheres autistas. Normalmente elas conseguem o diagnóstico de depressão, ansiedade, toque, porque a mulher é mais sociável, é mais falante, então já tem biologicamente um jeito diferente. E o autismo foi começado a pesquisar com base no homem, nas características masculinas. Então, essa questão de 4 meninos para cada menina está caindo por terra, porque estão agora pesquisando as características na menina, né? Então, a ansiedade e a depressão estão muito presentes sempre, né? É comorbidade, assim, comum no TEA. E eu tive um problema emocional, voltei para um quadro de depressão, comecei o tratamento. Com o acompanhamento terapêutico mais próximo, foi o ano passado, no último ano, que eu consegui entender na prática o que é meu diagnóstico. Eu achava assim, pertencimento, porque é importante, a psicologia sabe que uma das necessidades básicas do ser humano é se sentir pertencente. E aí eu pensava assim, tem o diagnóstico, eu faço parte então do grupo de uma minoria, de um grupo atípico, eu sou autista. Não foi só isso. Agora eu sei onde está a minha dificuldade maior, que é a socialização. Eu fico assim, o que estavam buscando? Qual era a característica? Uma coisa que é muito falada na investigação do autista adulto é tem que buscar a infância como foi. Porque as características têm que estar presentes no começo, né, desde sempre. E aí, hoje eu sei reconhecer e isso me ajuda muito. E hoje você chegou no ensino superior, né? Está aqui no ensino superior, cursando letras, né? Fala um pouquinho pra gente como que é a sua inserção na universidade e o que é feito aqui por você, o que você gosta aqui, o que te faz feliz aqui, como é o seu tratamento dos professores, dos seus colegas. Fala um pouquinho desse convívio na universidade pra gente. E você também tem outro curso superior, né? Vamos falar sobre ele também. É interessante a comparação. Para mim foi bem interessante, porque no outro curso superior eu fiz Direito, eu não tinha diagnóstico ainda, e foi muito difícil cursar Direito. Eu tinha muita questão sensorial, então eu passava mal com calor, com falatório dentro da sala, todo mundo falando ao mesmo tempo. E eu falava, gente, parece que ninguém aprendeu, que quando eu falo, outros ficam calados, né? E aquilo. E voltou para mim a característica de, você é nervosa, você é brigona. Desde a infância, você é nervosa, sabe? E com a terapia eu já entendi que eu não era nervosa, eu era reativa. Porque eu estou sobrecarregada, eu reajo. Não era nervoso estar com raiva, era sempre a sobrecarga. E no Direito eu passei muito por isso. Eu já tinha os meus filhos mais velhos, então eu tinha menos tempo para estudar e eu me cobrava. Eu sempre fui, o que a gente brinca, a gente chama de CDF, eu sempre gostei de estudar. Eu me cobrava porque eu queria estudar mais, e aí eu me cobrava porque para estudar eu acabava deixando eles um pouco, né, não passava mais tempo com eles e tal. Então no Direito eu sofri com essa dualidade, ser mãe, ser aluna, e chegava como aluna, eu tinha sobrecarga sensorial, mas tinha uma facilidade que era menos digital, a vida ainda estava menos digital. E olha que não é tão antiga assim. Mas eu podia fazer trabalhos manuais, os professores entendiam, e quem quisesse fazer digitado, entregar tudo bem, mas eu podia fazer manual, porque eu sempre gostei de escrever. E passava, a gente usava muito livro, direito muito código, e eu gosto do livro físico, mas tive inúmeras questões sensoriais. Com o curso de letras hoje, eu tenho muita dificuldade com o digital. Não é comum se ver todo mundo falar assim, os autistas gostam muito de mangá, gostam muito disso, é bem comum, você não pode generalizar, mas via de regra, o autista tem lá sua facilidade com o digital, ou gosta, ou tem interesse, e eu sou muito do papel, do livro, de fazer manuscrito, então eu apanho muito, porque tudo é jogado nas salas online, e aí grupos, e todo mundo comenta, eu me perco.
mas achei muito interessante chegar explicando que eu sou autista. Tem um acolhimento diferente dos colegas, apesar da diferença de idade, que eu tô com quase 43, os meninos estão na faixa dos 20 e poucos. Então, assim, eles ajudam, eles colaboram, e os professores, de um modo geral, eu achei um tratamento diferente. Especialmente a professora Viviane, que foi quem me apresentou vocês. Até a exposição dela na sala, né, de colocar a sala toda em formato mais inclusivo, todo mundo ali lado a lado, acho que isso faz muita diferença. E o dia que eu estava passando mal, coincidiu com o dia da prova, eu cheguei e expliquei para ela. Então, assim, tem todo... A minha dificuldade hoje é só mesmo me adaptar com o digital, porque é uma corrida contra o tempo. Eu me percebo um pouco mais lenta. Eu gosto de fazer as coisas um pouco mais metodicamente, né? Mas hoje, conhecendo as minhas limitações, facilitou muito. Quando eu percebo que eu estou sobrecarregada, cortador de grama, para mim é o pior som da face da terra. Não, talvez o latido de cachorro seja pior. Mas o dia que eles estão cortando grama aqui, eu aguento um pouquinho e vou embora. Porque a aula não vai render, e se eu ficar, eu vou no meu limite, depois o resto do dia qualquer coisa pode me desgastar, além desregula. E é o desregular, fala assim, ficou nervosa, né? Não, tem sensação física mesmo, física. Que bom, assim, foi assim, as suas palavras nesse momento, né, de mostrar aqui para os nossos ouvintes que está nesse momento, professores, família, né, a própria pessoa, tanto adulta, que passa por esse momento. Tenho certeza que você passou sim esse recado para todos, né, e essa vivência sua, né, então como você falou, não foi, né, ou seja, precoce, foi tardio, assim, você ter essa descoberta, os seus filhos, né, e hoje você está aqui na sua segunda graduação, muito gratificante. Sânia, assim, qual recado que você poderia dizer nesse momento, uma reflexão? Como você falou, você passou pelo período escolar na educação básica, seus filhos também passaram, né? Sabemos que vivemos numa sociedade agora aí contemporânea, com as suas dificuldades. Os professores, principalmente, né, na educação básica, quanto eu e Deuseli, fazemos parte dessa educação básica, sabemos que não é fácil, é um trabalho árduo, principalmente na escola pública, que nós vivemos, né, somos da base da escola pública. Mas, assim, uma reflexão, um recado que você poderia dizer para os nossos professores que têm esse contato com o TEA. Então, antes de mais nada, eu gosto de dizer que entendo o lado dos professores. Eu venho de uma família de professores, família do meu pai, as minhas tias, primas, sala de aula na escola municipal, e eu tenho fascínio, admiro, para mim é a profissão que eu mais admiro. Eu cheguei a começar a fazer pedagogia e aí era aula online e eu gosto do presencial, do físico. Eu abandonei, descobri que ia trazer mais na minha cara, mas ainda tenho uma vontade de ir para a pedagogia depois. Então, assim, eu entendo que para o professor não é fácil, especialmente o professor da escola pública, que as salas estão mais cheias. Eu sei que o professor não é valorizado como precisa, como merece, então ganha pouco, trabalha muito, e é muito fácil quem está de fora falar assim, faz um curso, aprende mais. Eu sei que hora, né? Então, eu entendo o lado do professor, eu entendo esse lado do professor, eu entendo o lado dos pais de autista, porque eu sou mãe de autista, e eu entendo como autista, como foi estar ali dentro da sala de aula e tal. Mas quando eu penso em uma arma, a gente não pode fazer uma dica, porque, especialmente do meu lugar de fala, é perigoso. Tem muito autista que se ressente, esse lugar de fala não abarca todo o autismo, a gente sabe disso. Tem um autista não verbal, tem um autista de nível de suporte mais alto, né? Eu espero poder ajudar de forma que atinja a todos. Mas uma coisa que eu comentei até com a professora Viviane, que eu considero a mais importante, se for para começar, pelo menos assim, o ponto inicial é entender o transtorno de processamento sensorial. Para mim é o mais importante. É um transtorno independente do autismo, é um outro transtorno. E eu não sei se existe, se já existiu, se há relato de algum autista sem esse transtorno. Eu acredito que não. Dizem, já li, que esse transtorno pode acontecer independente do autismo. É um transtorno onde as informações que nos chegam por meio dos sentidos, tato, olfato, visão, todos esses que a gente conhece na escola, mais outros inúmeros, aí tem propriocepção, vestibular, que é do movimento, da sensação do corpo, tem interno, que é interocepção, tem um monte que eu não sei o nome.
Todos esses sentidos a gente está recebendo informações o tempo todo. A luz que está chegando no ambiente, os sons, o cérebro processa e responde de uma maneira. Quando há esse transtorno, o cérebro vai responder de uma maneira diferente do esperado, para mais ou para menos. Isso é fácil da gente entender quando você percebe assim, nossa, mas qualquer coisinha ela está achando que está alto demais, abaixa o volume. Então ela está percebendo a mais. Ou então alguém que aumenta muito o volume, está percebendo a menos. Alguém que pega uma comida, nossa, não tem gosto de nada, você tem pimenta? Me dá um salzinho, porque está percebendo a menos. Alguém que exagera no perfume, isso estou ligando com os sentidos mais comuns. Então aquela imagem, o autista é aquele que tem problema com barulho. Isso não é do TEA especificamente, isso é do transtorno de processamento sensorial, auditivo. Pode ser aquelibado também por estereotipia, às vezes é um outro, mas é muito comum que seja evitando barulho ou incômodo com barulho. O meu filho quase não bate, ele põe o dedo tampa quando não está com o abafador dele e tal. E aí o autista que roda muito, ele está buscando um movimento, tem a ver com o sentido vestibular, com o sentido proprioceptivo, às vezes está calor, ele está com agasalho, às vezes... Então, em todos os sentidos, essa alteração pode ser para mais ou para menos. Quem tem uma alteração para menos, ele vai buscar. A pessoa que não consegue ficar quieta. Aquela criança que você está tentando dar aula e ele está o tempo inteiro se movimentando, ele anda na sala, ele chama a atenção dos outros. Pode ser que esse sentido dele, para menos, ele tenha necessidade para se regular, para sentir o corpo, porque às vezes a percepção do corpo dele é diferente. E para que ele consiga perceber que ele está aqui, perceber o corpo, ele precisa de uma coisa diferente. Às vezes é o cheiro. Então, assim, quando eu sinto muito cheiro de comida, cheiro de perfume, me incomoda muito, me atrapalha prestar atenção. Às vezes um colega que passa muito perfume, e esse coleguinha está aqui, ele desregula, às vezes nem ele sabe o que é. Então, o professor pode fazer a leitura do ambiente e facilitar um pouco até a própria vida. Porque se ele perceber que uma coleguinha, que a mãe às vezes usa um negocinho no cabelo, ele está mais cheiroso, tem muita coisa de menina que tem um cheirinho de chiclete, aquele cheiro me incomoda. Então, assim, coloca mais longe, para você, se você perceber que essa leitura pode ser alguma coisa sensorial, alguma coisa com relação ao sensorial de movimento. Tem dicas hoje na internet, aquele elástico embaixo da cadeira, às vezes o autista já consegue mexer as pernas, ele vai conseguir ficar sentado. Eu vi relato esses dias de uma professora exigindo que o autista ficasse com calçado, ele anda na ponta de pé e ele fica descalço. Quem está na ponta de pé, às vezes com tênis, né, e é uma criança de 3 anos. E a professora exigindo, então vira um caos, aí ele entra em crise, ele chora, ele grita, aí ela tem que contornar a crise, e as outras crianças estão esperando enquanto... Eu entendo também por esse lado, porque eu fui mãe de um que não era autista, e a criança, poxa, ela vai ficar esperando enquanto a professora tem que lidar com uma coisa... Tem, eu acho assim, nós somos uma sociedade que precisa ser inclusiva. Assim como a gente melhora o acesso para a pessoa que depende de um livro em Libras, depende de um intérprete, um livro em Braille, perdão, um intérprete de Libras, uma rampa para o acesso a uma cadeira de rodas. O autista precisa de outro tipo de acesso. Apesar de ser uma deficiência invisível, é preciso que a sociedade enxergue a necessidade de adaptação. E aí, para o autista, esse acesso pode ser uma comunicação alternativa, aumentativa. Muita gente fala assim, mas o seu é agressivo? Gente, a agressividade não é um pré-requisito diagnóstico para o autismo. A agressividade está muito ligada, inclusive, à inexistência da comunicação. Quanto menos a pessoa fala, autista ou não, quanto menos ela consegue expressar do que sente, do que precisa, mais nervoso fica. A gente tem isso também. Então, assim, imagina, ele está com uma dor de dente, uma dor de cabeça, precisa, não consegue expressar, e aí está todo mundo ali, então o autista está nervoso e sai batendo e tal. Então, a comunicação alternativa, tem muita família que tem resistência, até porque tem muita fono que tem resistência. Mas se ele aprender a comunicar por imagem, aí vai ficar com preguiça de falar, isso não existe. A gente precisa quebrar certos preconceitos. Porque se você melhora a comunicação do autista, ele fica menos bravo, ele consegue se expressar melhor com você, e qualquer um pode aprender. Mesmo que não vai chegar a falar. Tem uma porcentagem que não vai falar, a ciência não explicou ainda totalmente, mas ele consegue expressar. Eu usei pasta tipo PEX, a gente usava adaptado, quadro de rotina a gente usa até hoje com o meu caçula. A professora fez agora recente, eu ajudei, falei, estou aqui, por que você precisar. Ela acabou de me mandar áudio.
sou muito presente. Ajudo com os outros autistas, elas sabem que eu vigio, que eu falo, olha, precisa disso, daquilo. Uma coisa interessante, no momento da crise, não tentar conter. Conter é realmente assim, a última. Só se tiver mesmo, se fosse machucar, atravessar a rua, perto de fogo, coisa assim, mas a contenção e para o barulho em volta. Eu acho que isso para a professora também ajuda muito. Então é aprender sobre o processamento sensorial, é o que eu acredito que vai ajudar mais num primeiro momento. Ótima dica. Obrigada. Ótima dica mesmo. Isso, vamos finalizarmos agora nesse momento. Assim, agradecer você, né, Sani, porque como você mesmo falou, né, todo o processo, desde a sua vida escolar, você assim mostrou para nós. Tenho certeza que quem está nos assistindo nesse momento que necessita também, assim, quando nós soubemos, né, sobre você aqui, né, uma acadêmica, e depois você ainda falou, não, já é a minha segunda graduação, que maravilha. E você sinta vontade para vir começar, né? Aqui conosco, logo finalizar. Espero conseguir. Isso, na educação. E assim, agradecer imensamente nessa parceria conosco. Agradecer também aqui, né, Deuseli, o link que nos deu esse espaço sob a direção da coordenação da professora Bárbara e a professora Viviane também, a nossa coordenadora do mestrado, que deixou assim aberto os meninos, que deixou esse acolhimento para nós aqui. E eu tenho certeza que vai ter esse momento, e esse momento, não só esse mês de abril, né? É todos os dias, né? Estamos aqui hoje, tivemos essa roda de conversa com esse relato, experiência sua, mas assim, que todos os dias esse olhar, né, para o autismo, seja em qualquer nível que ele estiver, qualquer etapa que ele estiver, mas olhar para ele, identificar. Então você nos apresentou aqui, abrilhantou nesse momento para nós. E esperamos que essa conversa ajude a ampliar esse olhar sobre a inclusão, né? Principalmente nesse transtorno, né? Que está tão presente hoje nas escolas, em todos os lugares, né? E que a gente convive muito. Então, que os professores tenham esse olhar para essas crianças, que a escola seja inclusiva, que os pais façam o melhor para os seus filhos, busquem sempre o melhor para os seus filhos. E queremos agradecer a todos vocês que nos assistiram até aqui. Muito obrigada, Sandra, que Deus te proteja, te abençoe, que você tenha um caminho maravilhoso, tá bom? Eu agradeço também a oportunidade, porque apesar de falar por um grupo, eu espero poder ajudar todos os autistas que estão chegando e os adultos também a se animarem a buscar, porque é muito, muito interessante a partir do momento que a gente se entende. Gratidão. Muito obrigada.